Bom dia, sexto ano. Vamos dar início, então, à nossa aula de história de hoje, tá bom? Dessa semana. Essa semana eu teria que fazer a correção dos exercícios, né? Da página 86 à página 93. Eu vou deixar para fazer essa correção na semana que vem. Por quê? Semana que vem nós teremos a aula pela plataforma Zoom, né? Então vai ser uma aula ao vivo, onde nós estaremos em tempo real, né? Juntos. E aí, para fazer a correção, fica melhor, porque se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar a dúvida na hora e a gente vai explicando o exercício e tirando as dúvidas. Vou fazer, então, com vocês uma explicação resumida do que nós estudamos, a Mesopotâmia e a Pérsia, tá certo? Para que na próxima aula, da semana que vem, nós possamos estar juntos aí, fazendo a correção dos exercícios, né? Da página 86 à página 93. Então, semana que vem, nós teremos um encontro pela plataforma Zoom, das 7h30 às 8 horas, na segunda-feira, né? 7h20 às 8 horas, e depois 8h10 às 8h50. E na terça-feira, de 9 a 9h40, e depois de 9h50 às 10h30, tá? Serão as aulas, então, que vão acontecer pela plataforma Zoom. Eu vou colocar depois explicado lá no grupo de vocês como vai acontecer, vou enviar o link, né, para que vocês possam entrar, para a gente estar se encontrando virtualmente, tá certo? Então, na semana que vem, não será gravada a aula. Talvez essa seja a nossa última aula, né, gravada, que teremos. A partir da semana que vem, vamos ter aula em tempo real, virtual, na plataforma Zoom, tá? Então, Mesopotâmia. As características da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela tem como característica principal, né, ser uma terra entre rios. Terra entre os rios Tigre e Eufrates, né? E ela se localiza no Oriente Médio, certo? Na Mesopotâmia existe uma diversidade cultural muito grande, né? E foi uma terra onde teve sucessivas conquistas dos povos mesopotâmicos. Os acádios, os assírios, né? Os babilônios, e assim sucessivamente, né? Os amoritas e vários. A Mesopotâmia, na Mesopotâmia, né, se formaram as primeiras cidades, né? Os homens deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, né? Porque eles procuravam habitar próximo aos rios, né? No Egito, o rio Nilo, e na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates. Eles habitavam nessa região, né? Chamada de crescente fértil, tá? Então, novas formas de organização social existiram nesse espaço denominado Mesopotâmia, né? Houve-se ali a formação do exército, que formaram as primeiras sociedades, então teve-se a necessidade de formarem os primeiros exércitos, né? O desenvolvimento da agricultura através da irrigação dos rios Tigres e Eufrates, né? As águas tiradas através dos canais de irrigação aí do rio Tigre e Eufrates, né? Um abundante comércio também se formou nessa região, né? E houve um controle real, o controle administrativo, o controle religioso e o controle do exército. Essas três formas, né? O religioso, o administrativo e o exército, o militar, elas eram exercidas pelo rei, né? O rei exercia esses três poderes: poder religioso, poder administrativo e poder militar, através do exército, né? Os povos que formaram essa região da Mesopotâmia foram os sumérios, né? Que formaram as primeiras cidades-estados, os acádios, que tiveram aí um governo centralizado, os amoritas, né, que fizeram o primeiro império babilônico, os assírios, que trouxeram as primeiras atividades militares, e os caldeus, que tiveram o segundo império babilônico, tá certo?
As características da sociedade da Mesopotâmia, elas eram bastante diferenciadas, né, conforme a cultura, a época e a religião de cada povo que formava essa sociedade mesopotâmica, né? A cultura dos sumérios era diferente dos acádios, dos amoritas, dos assírios e dos caldeus, assim como a religião também era diferente, tá? As camadas privilegiadas dessa sociedade mesopotâmica eram os sacerdotes, os nobres, os militares e os comerciantes. Essas eram as camadas privilegiadas, ou seja, quem tinha um grande poder nessa sociedade. As camadas inferiores eram formadas pelos artesãos, camponeses e escravizados, né? A cultura e a religião da sociedade mesopotâmica. Nós temos aí as primeiras formas de escritas surgiram então na sociedade mesopotâmica, né? O Código de Hammurabi, que foi o primeiro código de leis escritas, né? Baseado aí na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, se alguém rouba alguma coisa de outra, essa pessoa, como castigo, terá a perda da sua mão, porque foi a mão que roubou alguma coisa de outra pessoa. Então, a pessoa perderia a mão, né? Se uma mulher deseja o homem de outra pessoa, essa mulher é casada, ela vai perder os olhos, e assim sucessivamente, né? Os castigos são baseados de acordo com aquilo de errado que a pessoa faz, né? A religião era politeísta, ou seja, os mesopotâmicos acreditavam em vários deuses, né? Acreditavam também na astrologia, formaram o seu primeiro calendário, tiveram um grande avanço, né, na matemática, já iniciaram aí o processo da matemática, né? Lá nos primeiros povos inventaram a escrita e já surgiu a matemática, né? Tiveram um grande desenvolvimento na agricultura com a construção de grandes obras públicas, como muralhas e portões de entradas, né? Os zigurates e os jardins suspensos da Babilônia, que nós também já falamos sobre isso, né? Então, essas são as características gerais da Mesopotâmia, que nós já estudamos, né, há tempos aí atrás. A Pérsia, que foi o último conteúdo que nós vimos, né? A formação do Império Persa. Os persas, né, eles viviam em conflito com os medos, né, que era uma outra sociedade, né? Houve uma expansão territorial quando Ciro o Grande foi o imperador, né? E Cambises, outro imperador, e Dario também outro imperador. Com esses três imperadores, Ciro o Grande, Cambises e Dario, né? O Império Persa teve uma grande expansão territorial, tá? O Estado era formado por satrapias, que eram as divisões do império, né? Então, nós tínhamos ali a construção e a manutenção de estradas, porque os persas, eles abriram várias estradas para facilitar a locomoção e a comunicação com as regiões que eles conquistavam, tá? Existiu o sistema de correios, né? Eles criaram um sistema de correios, através, então, dessas estradas, eles levavam as cartas a cavalo, né, para outras sociedades. Ou mesmo, até mesmo, né, as histórias orais eles traziam, né? Então, eles criaram esse sistema de correios, criaram também os impostos que os cidadãos tinham que pagar, os impostos ao governo, ao imperador, né? Uma grande fonte de comércio, eles criaram também, até mesmo a venda dos tapetes, dos famosos tapetes persas, né? Os tapetes mais caros do mundo, são os tapetes feitos à mão, né? Até hoje são muito valorizados, os tapetes persas, tá? E
criaram o dárico, né? Que foi uma moeda única. A moeda se chamava dárico, tá? E tinham também o respeito à cultura dos povos dominados, ou seja, os povos que eles conquistavam, né? Eles respeitavam a cultura até mesmo para que a sociedade conquistada pudesse, o povo conquistado, pudesse obedecer aquilo que o imperador impunha para essa região conquistada, né? Então, o imperador, sabiamente, dizia para a sociedade, para a comunidade conquistada, a sociedade conquistada, que a sua religiosidade, a sua cultura seria respeitada, tá certo? Bem, a sociedade desse Império Persa era formada por camadas privilegiadas, que era formada pela família real, os sacerdotes, os proprietários de terras e os chefes militares. Esses formavam, então, as camadas privilegiadas. Nós tínhamos as camadas intermediárias, que eram formadas pelos comerciantes e artesãos. E as camadas inferiores, que eram compostas, né, pelos camponeses e escravizados. Certo? A cultura e a religião dos persas sofreu influência dos povos dominados, né? Então, vários povos dominados, várias culturas, várias religiões. Isso fez com que influenciasse a formação cultural e religiosa do povo persa. Tá? Os persas tinham um artesanato bastante sofisticado, né? Arquitetura e engenharia bastante desenvolvidas. A gente percebe isso através da abertura de estradas, que eles já tinham essa percepção de que era necessário abrir estradas para se comunicar de melhor forma com as sociedades conquistadas, né? Os persas também eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? O declínio do Império Persa se deu através das guerras médicas e das revoltas dos povos conquistados, porque os povos chegaram num certo momento, né? Eles disseram: não, basta, não queremos mais ser dominados pelos imperadores persas. Nós temos um Estado, nós temos um território, nós podemos formar uma nação independente do Império Persa. Então, essa revolta dos povos conquistados se deu basicamente através dos impostos, altos impostos que eram cobrados a eles, né? E a chegada de Alexandre o Grande, né, fez com que o Império Persa se declinasse também, tá? Então nós ficamos aqui com esse resumo em relação à Mesopotâmia e à Pérsia. Na próxima aula da semana que vem, na segunda e terça-feira, nós vamos nos encontrar, né, em tempo real, pela plataforma Zoom, e vamos fazer a correção das atividades do livro relacionadas ao Império Persa. Tá bom? Então, fiquem ligados aí na mensagem que eu vou colocar no grupo de vocês da turma, para que a gente possa marcar o horário certinho de vocês, tá? Na segunda e terça-feira. Então, fiquem com Deus e tenham uma boa semana.